Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Vamos aqui para mais uma adaptação do CMSP, agora é uma aula de Sociologia da terceira série do ensino médio, tá bom? A professora falou ali com vocês sobre ciências humanas. É diferente de opinião, né? Quando falamos de ciências humanas, não estamos falando de opinião. A palavra opinião em grego é doxa, né? Opinião todo mundo dá, gente. É incrível, né? Você coloca uma mensagem lá no Facebook, você não pediu opinião de ninguém, daqui a pouco está cheio de opiniões, né? Temos opiniões agressivas, temos, né? Tem vários tipos de opiniões, mas geralmente a opinião não passa por um crivo da crítica, né? Muita gente dá opinião por dar, ele não gostou do que você falou e muitas vezes ele ataca aquilo que você falou, né? Mas por atacar mesmo, ele não quer, né, criar ali um conhecimento, gerar um conhecimento, tá bom? O senso comum e o senso crítico, né? Já falamos sobre o senso comum, lembra? O senso comum, ele não tem um método, né? Ele não segue um método, é um saber popular, né? O senso comum, alguém fez, né? Deu certo, vamos continuar fazendo. É, o senso comum, se nós pensarmos o homem lá atrás, ele utiliza muito do senso comum, né? Porque ele não existia ciência da forma que nós conhecemos, né? Então era um jogo de teste mesmo, ó, deu certo, vamos fazer, ó, tá dando certo, né? Desta forma, tá bom? Nós temos muitos pensamentos aí do senso comum, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Conheço gente que acorda cedo não consegue emprego, conheço gente que acorda tarde consegue emprego. Então, né, é um pensamento que nem sempre vai dar certo, né? É, talvez a tendência de quem acordar cedo realmente, né, consiga mais empregos. A professora falou sobre estranhamento e desnaturalização do olhar, né? Olhar de estranhamento, que é o olhar de desnaturalização. Não tomar as coisas como verdadeira, primeiro, assim, né? A princípio, né? O Mário Sérgio Cortella fala de constantemente, ande com uma grande interrogação. Se alguém falar que as melhores esfirras estão ali no Joãozinho ao lado ali, né? Vai lá, come uma para ver, né? Mas compara com outras, de repente não é, né? Vai passar a vida inteira achando que era e depois você percebe que não é. A opinião é importante, né? Sim, mas sem fundamento, mesmo aquela opinião sem fundamento, né? Ou opiniões aí com fundamento, né? Quando a gente fala opinião com fundamento, estamos saindo da doxa, né? Aí vamos passando para um outro tipo de pensamento, mais ali o bom senso, né? E a professora vem falando então das ciências humanas, as ciências humanas, né? Ela abarca algumas disciplinas, tá? Áreas de humanas, né? Quando a gente fala áreas de humanas na escola, né? Áreas de humanas está ali a história é ciência, antropologia, sociologia, né? Filosofia não é ciência, lembra? Ela está na área de humanas, mas ela não é ciência, né? A filosofia é uma outra forma de conhecimento que nós vamos estudar ainda também, né? Mas a filosofia, ela tem um método, mas ela não tem esse método científico de experimentação. Ela não quer experimentar as coisas, né? Ela quer chegar à verdade, né? As funções da sociologia, né? Quais são as funções do sociólogo ou da sociologia, né? Olhar esse mundo com um olhar diferente, desnaturalizado, né? Olhar as coisas a partir de um outro prisma, de um outro olhar, né? Somos seres sociais, né? O Aristóteles já falava, né? Ele até falava, nem falava seres, né? Somos animais sociais, tá bom? Ali por volta de 1500, você já vai vendo ali René Descartes, né? E vai surgindo o método, né? O método do René Descartes, o método científico, né? Inicia-se com enunciar um problema ou afirmação, aí você começa a pensar nos problemas, né? Enunciá-los, vem a hipótese, né? Vamos pensar primeiro numa hipótese. A gente pode falar da vacina, né? Qual é o problema ou a afirmação? A pandemia, né? Ela chegou e ela mata muita gente. Aí vem as hipóteses do que pode ser feito, né? Aí vai testando o medicamento. É aquilo que a gente fala, né? Dos medicamentos que não têm efeito, né? Que continuam sendo aplicados. Ele não tem efeito. A hipótese já passou pela hipótese, já passou por essa primeira ideia.
foi testado, não deu certo, pô, vamos para aquilo que dá certo. O que é que está dando certo hoje, né? É a vacina. Então, é a vacina que a gente tem que. Então, eu vejo muita gente defendendo, né, esses medicamentos, ao invés de defender a vacina. Já foi comprovado, gente, o local onde o número de vacina é maior, os números de mortes são bem menores, né? Então, por que que eu vou ficar? Já teve, já passou pela primeira ideia, já passou pela hipótese, viu a importância das ciências, né? Testar, aí você vai testar essa hipótese, né? Foi o que aconteceu com a vacina, ela foi testada, né? Os outros medicamentos, gente, também foram testados praticamente, mas não tem efeito, né? Já tem medicamento aí que está sendo aprovado, porque já está apresentando efeito, né? Então é diferente, tá? Esses materiais vão passar por observações, resultado. A vacina passou por observação, análise de resultado, né? O resultado tem que ser positivo, tem que ser um número maior de curados do que não são curados, né? Foi a análise onde vai explicar e a conclusão, né? Aí eu tenho uma conclusão, aí sim. Pode modificar essa conclusão? Pode. Aí vem um paradigma que nós já estudamos lá no primeiro ano, né? Eu tenho um pensamento que dura durante um tempo, mas ele continua sendo pesquisado, então pode ser que depois, ou, né, em algum momento, olha, precisa da terceira dose da vacina, né? Então, a partir de uma análise, ele vai chegar a essa conclusão, tá bom? Por enquanto não tem essa conclusão. Algumas pessoas falam, mas não tem a conclusão, tá? O senso comum é bom? Vamos pensar lá atrás, né? Foi necessário, né? Então, quando a gente não conhece alguma coisa, a gente parte muitas vezes do senso comum, né? Nunca ninguém fez, vai fazer pela primeira vez, né? Ele está numa região onde não tem muitos laboratórios, muitas pesquisas, né? Mas hoje com a ciência, né, gente? As ciências vêm abarcando aí, né? Tudo. O senso comum é um pensamento subjetivo, está muito no achismo. Ó, eu acho que vai dar certo, né? Meio Eu achei, né? Acho que vai dar certo. Vamos fazer. E deu certo. Então continua assim, né? Mas ele não tem nenhuma garantia que aquilo vai continuar dando certo. Eu falo muito, quando eu falo desse pensamento não crítico, eu falo daquele voo da Chapecoense, né? Ele estava muito no achismo. Ó, eu acho que vai dar para chegar até lá sem combustível. Eu já fui 4. Ah, eu já fui 10 vezes sem combustível, vai dar de novo. Mas ele não contava ali que ele tinha que fazer mais uma, ou duas, três voltas, dependendo do tempo, né? Então, o achismo é perigoso, né? Muito perigoso, né? Eu acho que vai dar, né? A ciência não, já é mais objetivo, experiência, né? Ela já tivemos outra experiência de andar sem combustível. Alguém vai falar, não, abastece aí, porque, né, a experiência diz que se você tiver que dar três, quatro voltas lá para descer o avião, você não vai ter combustível, tá bom? Então é a ciência e o senso comum, tá? Quando falamos aí na área das ciências humanas, né? É ciências, tá, gente? Falamos da história, da sociologia, né? É ciência, tá? A antropologia é uma ciência, porque elas trabalham com o objeto palpável, lembra o conhecimento empírico, elas trabalham com hipóteses, né? Experimentação, para chegar a uma conclusão, tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal do professor Regis Oliver, acione o sininho, tá bom? E até a próxima.